Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Terminaram as audições na Comissão de Inquérito à TAP. Chegou a hora de tirar conclusões a tudo o que foi dito e apurado no Parlamento. Nos últimos 2 meses e meio, os deputados estiveram a avaliar a forma como foi exercida a tutela política da Transportadora Aérea Nacional. O caso começou com o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros. Que ilações devem agora ser retiradas? O debate é com os deputados Hugo Costa, do PS, Hugo Carneiro, do PSD, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda e Filipe Melo, do Chega. Filipe Melo, ainda a mesma questão sobre a responsabilidade política que já foi tirada e que há a tirar deste caso do ponto de vista do Chega. Boa tarde, Luísa. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a quem nos ouve também lá em casa. Naturalmente que houve demissões que eram inevitáveis. Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e a própria Alexandra Reis, como consequência direta dessa indemnização. No entanto, há aqui... Pedro Nuno Santos diz que foi por causa do clamor que se gerou na sociedade em relação ao valor. Não foi por causa do clamor, foi por causa de um erro dele próprio. Simples. O Dr. Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas à data, sabia perfeitamente que, sendo a engenheira Alexandra Reis uma gestora pública, nesse quadro estava obrigada a cumprir o que está estipulado no Estatuto de Gestor Público. E não pode ser o Ministro, que é um dos principais responsáveis, neste caso é o responsável máximo pela tutela setorial da empresa, a vir dizer o contrário do que tem que ser feito. Naturalmente que o Ministro teve que o fazer e fê-lo, naturalmente, tirou consequências políticas, evidentemente, desse caso. Não podemos deixar também, como dizia o Sr. Deputado Hugo Costa, deixar passar isto em claro para os que vieram a seguir. Naturalmente que o Sr. Ministro Fernando Medina, a forma leviana como conduziu depois este processo da demissão da CEO e do Presidente não Executivo, não pode fazer desta forma. Bem, relativamente pode-me perguntar, e o Ministro João Galamba? Quanto a esse Ministro já nem vale a pena dizer comentários, não é? Toda a gente sabe que é um não assunto, é um não Ministro, está lá a fazer qualquer coisa que ainda nós não sabemos. E estará lá temporariamente a fazer qualquer coisa que nós não sabemos e não conseguimos descortinar. Mas o Ministro das Finanças, que é o número 2 do Governo, devia, depois deste caso todo ter acontecido, depois das demissões de colegas seus de Governo, depois de uma demissão que ele próprio pediu a uma secretária de Estado que foi convidada por ele, o mínimo que se exigia a um governante com as responsabilidades de Fernando Medina era que fosse ponderado, cauteloso e que se rodeasse de toda a informação necessária, todo o aconselhamento jurídico que se impunha para, de uma forma ponderada e racional, estabelecer calma e justiça ao processo. Fez tudo menos isso. De uma forma atabalhoada, reuniu com a CEO, propôs que... Mas a demissão justificava-se ou não, Sr. Deputado, perante a conclusão do relatório da IGF? A demissão de quem? Fernando Medina? A demissão da CEO da TAP, no fundo, a decisão que Fernando Medina e João Galamba acabaram por tomar. Vamos lá ver. Os dois ministros, quando fazem uma conferência de imprensa, invocam justa causa no despedimento. Ora, há 2 casos que podemos anular essa decisão. Primeiro, o Estatuto de Gestor Público não contempla a justa causa como forma de despedimento. Isso é o primeiro ponto. E hoje mesmo, na Comissão de Inquérito, o Ministro das Finanças veio dar o contraditório. Dizer que, eventualmente, até houve uma conduta de alguma... Boa intenção, mas deixou entender que não estava cumprido o pressuposto. Vamos lá ver, isto é fácil de perceber a posição da engenheira Cristine e do Dr. Manuel Beja. E o deputado Hugo Costa vai perceber perfeitamente o que eu digo. Um projeto do Chega dá entrada na Assembleia na área em que nós estamos. O deputado Hugo Costa pode ter todo o interesse em aprovar. Mas se o líder de bancada disser que é para chumbar, ele vai chumbar. A engenheira Cristine teve aqui exatamente a mesma conduta. A quem tinha que reportar acima, a quem ela tinha que pedir a autorização, e pediu, essa autorização foi-lhe dada. Sem conhecer o processo. Portanto, a engenheira Cristine estava legitimada pelo administrador
pelo acionista, que tem a tutela setorial da empresa para o fazer. Para despedir Alexandra Reis. Com certeza. Portanto, ela fez o que estava autorizada a fazer. A questão é que o processo foi ilegal. Naturalmente que chegamos agora a essa conclusão que foi ilegal e naturalmente que se não fosse ilegal não se tinha disputado. E isso também leva à responsabilidade da própria gestora, não é? Com certeza, mas nós também já ouvimos governantes dizer que a questão linguística podia ser um obstáculo a perceber tudo o que rodeava este despedimento. A própria questão de ser uma pessoa estrangeira que é convidada a liderar uma empresa pública portuguesa que é naturalmente alheia ao que são as leis portuguesas, pelo menos devia ter sido informada que estava ao abrigo do Estatuto de Gestor Público e a própria engenheira Cristina disse na sua intervenção na Comissão de Inquérito que não sabia... E essa era uma responsabilidade do Ministro, do ponto de vista do Chega? É uma responsabilidade de quem lhe faz o convite e de quem lhe dá um contrato para assinar. Dizer-lhe que a senhora vai exercer a função X, Y, Z, tem como missão recuperar a empresa, executar o plano de reestruturação... Portanto, não podem apontar-se apenas responsabilidades aos gestores e aos advogados do seu ponto de vista? A culpa não pode morrer solteira. Quem tinha que assumir as consequências no Ministério das Infraestruturas assumiu. Agora, o que nós perguntamos é, o Ministro das Finanças não tem que assumir consequências da forma errada, precipitada e pouco fundamentada com que despediu a Christine Weidner e o Dr. Manuel Beja? Sim ou não? Nós entendemos que sim. O PS entende que não. Vamos esperar os próximos... O Carneiro, Filipe Melo, pode ter sido o estilo de Pedro Nuno Santos, como ele próprio disse, a criar a ilusão de uma interferência do governo na TAP, quando se empenhou na salvação da empresa? Não, eu não diria estilo. Eu diria aqui até falta de estilo. Porque aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. E desculpe-me fazer este paralelismo, mas o papel da engenheira Christine Weidner era executado por Pedro Nuno Santos e o papel de Manuel Beja por Hugo Mendes. Já basicamente, se retirássemos os dois... O deputado Costa está a dizer que não. Já sabe que não. Naturalmente que olha que sim, olha que sim. Jamais ia dizer que sim, não é? Vamos lá ver. As decisões difíceis era Pedro Nuno Santos que as tomava. As decisões de bastidores mais complicadas e menos claras era Hugo Mendes. Quer dar exemplos disso que está a afirmar? Dou, naturalmente. Repara, ontem o ex-ministro Pedro Nuno Santos fez questão de fazer ali uma pequena crítica a um deputado que falou nas maçãs e num prejuízo anual superior a 12 milhões de euros. Como sinal de tentativa de interferência. E eu assumo aqui publicamente que fui eu que o fiz. E voltaria a fazê-lo. Porque o deputado Costa ainda agora falou na preocupação dos acionistas com a má gestão. Pedro Nuno Santos, aqui, como acionista, representando o acionista Estado, devia interferir na má gestão financeira que estava a ser feita na empresa. Porque, repare, eu dei o exemplo e volto a dá-lo. A TAP comprava, ou melhor, entrava nas instalações da TAP uma maçã a 1,35€. Ou seja, a TAP comprava, enquanto grande empresa, cliente, compra mais caro do que eu, pessoa individual, compro 1 quilo no supermercado. Portanto, isto é ou não é Isso não era tomar o papel da Presidente Executiva da TAP? Não, isso era questionar. O acionista tem que questionar. Vamos lá ver. O acionista tem um papel de salvaguarda do lucro da empresa. E, naturalmente, que a Presidente Executiva tem o papel de executar o dia-a-dia da empresa. Está a dar um exemplo em que o acionista não questionou. Dê-me um exemplo em que o acionista interferiu. Olha, o Hugo Mendes tem 2 interferências já muito claras. 3, se quiser. O voo do Presidente da República ser ou não alterado. Dizer que o Presidente da República é o maior aliado do Governo e que tem que se fazer as vontades todas. No entanto, a Presidente Executiva da TAP não fez a vontade a Hugo Mendes. A porta de entrada da TAP no Governo é o Ministério das Infraestruturas. Está esclarecido. Outra questão. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina fazem um comunicado público a exigir responsabilidades à TAP que se pronunciasse sobre o processo da engenheira Alexandra Reis. O Hugo Mendes vai diretamente para a TAP
ajudar a Participar formular na a elaboração. resposta que a TAP tinha que dar. Portanto, quando chegamos a um ponto de um governante que é acionista da empresa, vai à empresa ajudar a formular a resposta que o mesmo acionista tinha pedido, acho que está tudo dito. Isso é um escândalo. É um escândalo. Acho que está tudo dito. E isto revela bem o estado a que chegou o nosso país e revela muito bem o que é a essência do Partido Socialista e deste governo. Isabel Melo, a mesma questão para terminar sobre o funcionamento do governo e as ilações que devem ser retiradas daí. Sim, já lá vou, Luísa, deixa-me só fazer aqui um pequeno Estamos sem parênteses tempo. ao que disse o deputado Hugo Costa, em que há falhas da TAP em primeiro lugar, e apontou o dedo à engenheira Cristine, que devia ter comunicado ao governo Às finanças. esta intenção. Tinha papel de partilhada. É importante esclarecermos isto. Quem tem a incumbência dentro da companhia de informar a tutela financeira é o chairman da empresa e é o administrador financeiro, Gonçalo Pires. Está por demitir. Gonçalo Pires, que está desde o início da comissão de inquérito para ser demitido, ainda não o foi. Porque é o homem dentro da TAP que não sabia de nada. Não sabia de indemnização, não sabia do que se passava, ninguém falava com ele. Ora bem, se ninguém fala com ele, se não sabe de nada, está lá a fazer o quê com o salário daquela assinou a dimensão? Funcionamento do governo, CNBM. estamos sem tempo, Sr. Deputado. Relativamente ao funcionamento do governo, Luísa, eu acho que isto está evidente aos olhos de todos os portugueses. O governo nunca funcionou. Desde a sua tomada de posse, nunca funcionou. O caso da TAP foi só mais um no meio de tantos. Claro que assumiu particular importância, e naturalmente temos agora esta comissão de inquérito que agora termina, que prova que há uma falência do governo a todos os níveis. Repare, eu tenho que dar este caso novamente, porque isto custa-me. Temos o para concluir, o Presidente da República, temos os portugueses, temos o Parlamento, com exceção, pelo menos publicamente, dos deputados do PS, João a pedirem Galamba. que João Galamba saia porque não tem capacidade, não tem competência, não tem condições Não para ser dignifica as ministro instituições. de qualquer governo. Não dignifica as instituições. Falha à verdade. Primeiro-Ministro diz que a ao avaliação é Parlamento. feita pelos resultados. E a TAP tem lucro. Luísa, mas que resultados? Que resultados? Se o Estado que pagar, nós é só não temos resultados. Temos de terminar. Vemos um ministro que no dia de Portugal é vaiado pela população. Isto é prova evidente. Vaiado e aplaudido. O ministro, se tivesse um pouco de decoro, naquele mesmo dia apresentava a decisão irrevogável de demissão e não fazia a fantochada, que o termo é este, que fez com o primeiro-ministro quando veio dizer que não aceitava a É que foi uma demissão. fantochada, mas isso Luísa, Temos eu de acho que concluir. ninguém se acredita Temos de concluir, mas nessa vamos ainda ouvir a pseudo-demissão. opinião do